Eu sempre acreditei que minha vida era invejável, um casamento pitoresco, 2 filhos adoráveis e um negócio que prosperou além dos meus sonhos mais selvagens. Laura e eu parecíamos um casal perfeito, parceiros em todos os sentidos da palavra. Ela era o centro do meu universo, seu riso a melodia dos meus dias mais felizes. Mas a perfeição, eu aprenderia, pode ser uma ilusão, um véu tão fino que o menor rasgo pode desfazer todo o tecido. Tudo começou de forma sutil, com mudanças tão mínimas que pareciam insignificantes. O riso de Laura ecoava à tarde da noite, acompanhado pelo suave brilho da tela do celular dela. Eu olhava de relance, vendo-a encolhida no sofá, com o rosto iluminado de divertimento por uma mensagem. "Quem te faz rir tanto?" eu perguntava, meio brincando, esperando uma resposta que aliviasse meu crescente desconforto. "Só a Susan", ela respondia casualmente. "Estamos trocando memes. Você sabe como ela é." Susan era a melhor amiga dela, alguém que frequentemente enchia as mensagens com memes, piadas e desabafos longos sobre a vida. Fazia sentido, mas algo no tom de Laura não estava certo. Parecia ensaiado. Semanas se passaram, e o desconforto começou a crescer. Laura passou a se vestir de maneira diferente, mais elegante, mais glamourosa. Os suéteres confortáveis que ela costumava usar nas reuniões foram substituídos por blazers sob medida e vestidos elegantes. Eu admirava seu novo estilo a princípio, mas então a voz incômoda na minha cabeça se perguntava para quem era isso. Uma noite, enquanto ela tomava banho, o celular dela vibrou na bancada da cozinha. Eu olhei para ele por hábito. A notificação mostrava uma única palavra: Jason. A prévia da mensagem abaixo: "Mal posso esperar para te ver hoje à noite, linda." Meu estômago se revirou. Jason. Eu não conhecia nenhum Jason na vida de Laura. Por um momento, me disse que poderia ser inocente, um engano, até. Mas a palavra "o linda" me corroía. Não era assim que colegas ou conhecidos casuais falavam entre si. Minhas mãos tremiam enquanto colocava o telefone de volta, minha mente correndo com perguntas para as quais eu não queria respostas. Quando Laura voltou, finjo que tudo estava normal, embora as bordas do meu mundo estivessem se desfazendo. Observei-a de perto durante o jantar, notando detalhes que antes ignorava: o jeito que seus olhos se desviavam para o celular, o sorriso distraído que usava. Ela estava presente, mas apenas no corpo. Sua mente estava em outro lugar. Naquela noite, enquanto ela adormecia ao meu lado, fiquei acordado, olhando para o teto. Minha confiança, o alicerce do nosso casamento, estava rachando. Eu não queria confrontá-la sem provas. Precisava saber a verdade, não a versão que ela poderia me contar, mas a realidade sem filtros. Na manhã seguinte, Laura me beijou na bochecha antes de sair para o trabalho. "Te amo", ela disse, com a voz leve e carinhosa. "Também te amo", respondi, embora as palavras tivessem gosto de vazio. Meu peito se sentia pesado enquanto a via dirigir-se. O primeiro passo foi sutil, entrei na conta de telefone compartilhada. Os registros de chamadas e mensagens eram um mapa das interações dela, e o nome Jason aparecia mais vezes do que eu gostaria de contar. Anotei o número e pesquisei online. Pertencia a alguém em uma cidade próxima, mas isso foi tudo que consegui descobrir. Determinado a descobrir mais, contratei um detetive particular. Parecia extremo, até invasivo, mas não conseguia afastar a sensação de que meus instintos estavam certos. O nome do detetive era Eric, um homem sem rodeios com anos de experiência. Entreguei a ele todas as informações que tinha. "Em quanto tempo você pode encontrar algo?", perguntei, minha voz traindo meu desespero. "Me dê uma semana", Eric disse. "Vamos ver o que aparece." A espera era insuportável. Cada momento que Laura passava fora de casa parecia uma bomba relógio. Mergulhei no trabalho e nas crianças, tentando me distrair, mas meus pensamentos sempre retornavam a ela. Analisei cada interação, cada detalhe, tentando decifrar o que era real e o que era mentira. Finalmente, Eric me ligou. "Precisamos nos encontrar", ele disse. Seu tom estava calmo, mas havia um tom de urgência. "Tenho algo que você vai querer ver."
Nos encontramos em um pequeno café no centro da cidade. Eric deslizou uma pasta pela mesa, sua expressão inexpressiva. Dentro havia fotos granuladas, mas inconfundíveis. Laura, de braço dado com um homem que eu não reconhecia, entrando em um hotel. Outra foto mostrava-os saindo algumas horas depois, seus corpos próximos, seus rostos iluminados com o tipo de intimidade que ela costumava compartilhar comigo. Ele se chama Jason Maurice, Eric explicou. Ele é consultor de uma empresa de logística. Casado, mas separado. Eles têm se encontrado há alguns meses, principalmente durante as viagens de trabalho dela. O ar saiu dos meus pulmões enquanto eu encarava as evidências. Era inegável. Laura havia me traído. Meu amor por ela, minha confiança, tudo parecia uma piada cruel. Obrigado, eu disse, minha voz tensa. Isso é exatamente o que eu precisava. Eric assentiu. Se precisar de mais, me avise. Apenas tome cuidado com como você usa isso. É fácil agir por raiva. Raiva. Ela fervilhava sob minha pele, ameaçando transbordar. Mas mais do que raiva, eu sentia uma profunda tristeza. A vida que eu pensava ter desapareceu, substituída por uma casca vazia. Enquanto dirigia para casa, sabia que a confrontação não era suficiente. Laura havia feito sua escolha. Agora era hora de eu fazer a minha. Na noite seguinte em que vi as evidências, fiquei acordado, relembrando cada momento do meu casamento. Memórias que antes traziam alegria agora pareciam manchadas. Nosso dia de casamento, o nascimento de nossos filhos, nossos sonhos compartilhados, todos pareciam artefatos de uma história que já não era mais minha. Laura dormia ao meu lado, sua respiração uniforme e pacífica. Eu a observava, perguntando-me como alguém que eu amava tão profundamente poderia me trair tão completamente. A pessoa que eu pensava conhecer era uma estranha, e o abismo entre nós parecia intransponível. Na manhã seguinte, resolvi manter a compostura. Não estava pronto para confrontá-la, ainda. Precisava de um plano. A traição de Laura ia custar caro para ela, mas eu não podia deixar minhas emoções ditarem minhas ações. Tinha muito a perder minhas crianças, meu negócio, minha dignidade. A vingança, se fosse para ser servida, teria que ser meticulosa. Laura saiu para o trabalho como de costume, me beijando à despedida com a mesma facilidade ensaiada. Te vejo hoje à noite, ela disse, sorrindo como se nada estivesse errado. Isso me enjoou, mas forcei um sorriso em retorno. O primeiro passo do meu plano foi financeiro. Ao longo dos anos, construímos nossa vida com cuidado, investindo na casa, no negócio e em nossas economias. Laura, para seu crédito, havia contribuído, mas eu era o arquiteto da nossa estabilidade. Entrei em contato com meu advogado, uma mulher perspicaz e sem rodeios chamada Karen. Ela havia lidado com nossos testamentos e outros assuntos legais, então confiei nela implicitamente. Preciso proteger meus bens, eu disse a ela ao telefone. Discretamente. Karen não pediu detalhes. Entendido. Venha amanhã, e discutiremos os detalhes. O segundo passo foi mais pessoal. Comecei a catalogar todos os extratos bancários, faturas de cartão de crédito, até os presentes que eu lhe dera ao longo dos anos. Não iria deixá-la sair com mais do que merecia. Cada detalhe, cada recibo, era uma arma no meu arsenal. Apesar do meu planejamento meticuloso, a parte mais difícil era fingir que tudo estava normal. Laura continuava sua charada, sorrindo durante o jantar, brincando com as crianças e fazendo amor comigo com o mesmo entusiasmo de antes. Se algo, seu carinho parecia aumentado, como se estivesse compensando sua culpa. Era nauseante. Uma noite, uma semana após o encontro com Eric, Laura anunciou que tinha outra viagem de trabalho. É apenas por alguns dias, ela disse, com um tom casual. O cliente quer uma reunião presencial. Para onde desta vez? Eu perguntei, fingindo interesse. Chicago, ela respondeu, sem olhar para mim. Eu concordei com a cabeça, fingindo estar absorto no jornal. Tenha uma boa viagem.
Quando ela saiu naquela sexta-feira de manhã, não perdi tempo. Liguei para Eric e pedi que a seguisse. Quero tudo, eu disse. Para onde ela vai, quem ela vê? Nenhum detalhe é pequeno demais. Entendido, Eric respondeu. Com Laura fora, a casa parecia mais vazia do que o normal. As crianças estavam na escola, e eu não conseguia me concentrar no trabalho. Minha mente era um turbilhão de raiva e tristeza, mas sabia que tinha que seguir em frente. Na noite seguinte, Eric ligou. Ela não está em Chicago, ele disse. Ela está em um resort a 2 horas de distância. Jason está com ela. Isso não me surpreendeu, mas ainda assim soou como um soco no estômago. O que eles estão fazendo? Jantando, tomando drinks, passando um tempo à beira da piscina. Eles parecem bem confortáveis. Tire fotos, eu disse com os dentes cerrados. Quero tudo. No domingo à noite, Laura voltou para casa, parecendo radiante e bem descansada. Ela me beijou na bochecha e perguntou sobre as crianças. Eu participei, mascarando meu desprezo com indiferença. Como foi Chicago? Eu perguntei. Produtivo, ela respondeu com um sorriso. O cliente ficou muito satisfeito. Concordei com a cabeça, escondendo a bile que subia na minha garganta. Naquela noite, enquanto ela dormia, revisei as fotos que Eric me enviou. Laura e Jason de mãos dadas, rindo durante o jantar, seus corpos entrelaçados em uma cabana à beira da piscina. Estava tudo lá, claro e inegável. Meu coração doía, mas minha determinação se fortalecia. Se ela queria destruir nossa família, ela aprenderia o custo da traição. A última peça do meu plano se concretizou na segunda-feira de manhã. Liguei para Karen e lhe entreguei as evidências que havia coletado. Quero pedir o divórcio, eu disse. E quero ter certeza de que ela não veja isso chegando. Karen assentiu. Com o que você forneceu, o tribunal estará do seu lado. Você quer a guarda exclusiva das crianças? Sim, eu respondi sem hesitação. Elas não merecem ser arrastadas para essa bagunça. E a casa? É minha. Ela pode encontrar outro lugar. Karen sorriu. Isso não será fácil para ela. Não deveria ser. No final da semana, tudo estava em movimento. Os papéis estavam prontos, as finanças asseguradas e meu plano finalizado. Tudo o que restava era a confrontação. No sábado à noite, convidei os pais de Laura e nossos amigos mais próximos para jantar. Laura pareceu surpresa, mas não se opôs. Ela passou o dia cozinhando e arrumando a mesa, alheia ao que estava prestes a acontecer. Quando nossos convidados chegaram, mantive meu comportamento calmo. Conversei, servi bebidas e desempenhei o papel de anfitrião perfeito. Laura, também, estava de bom humor, rindo e brincando como se nada estivesse errado. Quando o jantar terminou, me levantei à cabeceira da mesa e limpei a garganta. Obrigado a todos por virem, comecei. Tenho algo que preciso compartilhar. Laura olhou para mim, seu sorriso vacilando. David, do que se trata isso? Ignorei-a e peguei um controle remoto, apontando-o para a televisão. A tela acendeu com a primeira foto uma imagem granulada de Laura e Jason de mãos dadas. Suspiros encheram a sala enquanto a apresentação de slides continuava, cada foto mais comprometedoras que a anterior. O que é isso? Laura gaguejou, com o rosto pálido. Isso, eu disse, minha voz firme, é a verdade que você tem escondido. A sala explodiu em sussurros, mas eu não me importei. Virei-me para Laura e deslizei um envelope manila pela mesa. Dentro estão os papéis do divórcio, eu disse. Você encontrará tudo o que precisa saber. A casa, o negócio, as crianças, elas são minhas. Você fez sua escolha, Laura. Agora viva com isso. Os pais dela encararam, suas expressões uma mistura de choque e decepção. Nossos amigos evitaram olhar dela, seu desconforto palpável. O rosto de Laura se contraiu, lágrimas escorrendo por suas bochechas. David, por favor, ela soluçou. Podemos consertar isso.
Você nos destruiu, eu disse friamente. Não há nada mais para consertar. Enquanto me afastava, deixando-a enfrentar as consequências de suas ações, senti uma estranha sensação de paz. A traição ainda doía, mas a justiça tinha sido feita. Os dias após o jantar foram um turbilhão de tensão e agitação. As consequências da revelação foram rápidas e devastadoras para Laura. A notícia se espalhou rapidamente entre nossos amigos e familiares, deixando-a isolada e atordoada. Para mim, foi um momento de ação. Não havia espaço para hesitação, não havia tempo para refletir sobre os fragmentos destruídos da nossa vida juntos. Eu precisava proteger o que mais importava aos nossos filhos e a estabilidade que eles mereciam. Laura se mudou de casa 2 dias após receber os papéis do divórcio. Ela não teve muita escolha. O acordo pré-nupcial que eu insistira em assinar anos atrás, que antes era uma mera formalidade, agora me protegia de suas reivindicações sobre a casa e nossos bens compartilhados. Enquanto ela empacotava suas coisas, sua expressão era uma mistura de descrença e desgosto. David, ela disse, sua voz tremendo, eu sei que errei, mas você realmente precisa fazer isso? Tirar tudo de mim. Eu pausei, minhas emoções lutando contra minha determinação. Você tirou tudo de mim no momento em que decidiu trair nosso casamento. Eu só estou me certificando de que as crianças e eu estamos protegidos. Os ombros dela caíram, e ela assentiu silenciosamente, continuando a embalar. Por um momento fugaz, quase senti pena dela. Quase. Quando ela se foi, a casa parecia ao mesmo tempo mais silenciosa e mais leve. As crianças, Emma e Ryan, sentiram a tensão, mas não entendiam totalmente a gravidade da situação. Com 12 e 10 anos, eram jovens demais para entender as complexidades da infidelidade e da traição, mas velhos o suficiente para saber que algo estava errado. Por que a mamãe não está voltando? Emma perguntou uma noite enquanto eu a colocava na cama. Eu hesitei, lutando para encontrar as palavras certas. Mamãe e eu estamos passando por algumas mudanças, eu disse cuidadosamente. Mas, não importa o que aconteça, nós dois amamos muito você e o Ryan. Emma assentiu, seus grandes olhos cheios de preocupação. Eu fiz algo errado? Meu coração se despedaçou. Não, querida. Isso não é sua culpa. Você não fez nada errado. Na semana seguinte, me joguei no trabalho, na criação dos filhos e nos preparativos para as batalhas legais que viriam. Laura, para seu crédito, não contestou o arranjo de guarda. Seja por culpa ou por desejo de evitar mais confrontos, ela aceitou meus termos sem muita resistência. Ela se mudou para um pequeno apartamento nas proximidades e começou a tentar reconstruir sua vida. Mas reconstruir não é fácil quando se queimaram todas as pontes. Amigos que antes adoravam agora a evitavam. Seus pais, profundamente envergonhados, lhe ofereceram um apoio morno, no melhor dos casos. Jason, o homem por quem ela arriscou tudo, não estava em lugar nenhum. O relatório de Eric confirmou o que eu suspeitava se ele havia terminado com ela quase imediatamente após o jantar. Laura estava realmente sozinha. Uma tarde, enquanto trabalhava no meu escritório em casa, meu telefone vibrou com uma chamada de um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. David, a voz de Laura soou, suave e tensa. Podemos conversar? Soltei o ar lentamente, apertando o telefone com mais força. Sobre o quê? E preciso explicar. Pedir desculpas. Por favor. Contra meu melhor julgamento, concordei em encontrá-la em uma cafeteria no dia seguinte. Eu não devia nada a ela, mas uma parte de mim queria ter um fechamento, uma chance de ouvir o lado dela, mesmo que isso não importasse mais. Quando cheguei, ela já estava lá, sentada em uma mesa no canto. Ela parecia diferente, cansada, contida. Havia desaparecido a mulher confiante e radiante que eu costumava conhecer. O rosto dela se iluminou quando me viu, mas a luz rapidamente desapareceu quando me sentei à sua frente, minha expressão neutra. Obrigado por vir, ela disse, suas mãos nervosamente segurando a xícara de café. Diga o que precisa dizer, eu respondi, meu tom mais frio do que eu pretendia. Laura respirou fundo.
Sinto muito, David. Por tudo. Pelas mentiras, pela traição. Fui egoísta e estúpida, e destruí a melhor coisa da minha vida. Eu não disse nada, deixando suas palavras pairarem no ar. Eu nunca quis te machucar, nem a você nem às crianças, ela continuou, com as lágrimas se formando em seus olhos. Eu não sei por que fiz o que fiz. Eu estava perdida, eu acho. Senti que eu era apenas uma esposa e mãe, e queria me sentir viva de novo. Você se sentiu? Eu perguntei, minha voz afiada. Ele fez você se sentir viva? Ela se encolheu. Não. Não valeu a pena. Nada disso valeu. Eu perdi tudo, David. Sei que não mereço seu perdão, mas eu precisava te dizer o quanto sinto. Me inclinei para trás na cadeira, estudando você não me feriu só, Laura. Você destruiu nossa família. Colocou seus sentimentos, seus desejos, acima de tudo. E agora está arrependida porque está sozinha. Isso não é um pedido de desculpas, se é arrependimento. As lágrimas dela caíram, e ela assentiu. Você está certo. Fui egoísta. E vou ter que viver com isso pelo resto da minha vida. Me levantei, jogando algumas notas sobre a mesa para pagar o café. Eu já segui em frente, Laura. Você também deveria. Pelo seu bem e pelo das crianças. Mas não espere que eu te ajude a juntar os pedaços. Enquanto saía, senti uma estranha mistura de emoções: tristeza, alívio e uma pitada de satisfação. Laura fez suas escolhas, e agora ela teria que viver com elas. De volta em casa, a vida começou a se estabilizar. As crianças se adaptaram ao novo normal, e eu encontrei consolo nas minhas rotinas. Meus amigos se reuniram ao meu redor, e até os pais de Laura entraram em contato para expressar seu apoio. As semanas se transformaram em meses, e as cicatrizes começaram a cicatrizar. Mas de vez em quando, me pegava me perguntando se as coisas poderiam ter sido diferentes. Se eu tivesse sido mais atento, mais presente, ela teria se desviado? Ou a traição dela era inevitável, um reflexo do caráter dela, e não das minhas falhas? No final, as respostas não importavam. O que importava era que eu sobrevivi à tempestade. Eu protegi minhas crianças, minha dignidade e meu futuro. E enquanto eu estava do outro lado, ferido mas inquebrável, sabia que ficaria bem. Meses se passaram desde que Laura partiu, e a vida começou a se ajustar a um novo ritmo. As crianças pareciam se adaptar notavelmente bem, preenchendo a casa com risos e conversas que disfarçavam a dor por baixo. Para mim, cada dia era um passo adiante, mas as noites eram mais difíceis quando o silêncio se infiltrava e as memórias do que eu pensava que minha vida tinha sido me assombravam. Eu me entreguei ao trabalho e aos filhos, tornando-me a âncora que eles precisavam. Treinos de futebol, projetos escolares e histórias na hora de dormir tornaram-se meu foco, uma maneira de me prender ao presente. Eu me convencia de que estava sarando, que o pior havia ficado para trás. Mas a verdade era que a ferida que Laura havia deixado apodrecia de maneiras que eu não entendia completamente. Uma noite, enquanto eu ia através da correspondência, encontrei um envelope sem remetente. Dentro havia uma carta manuscrita de Laura. David, sei que você nunca vai me perdoar, e não espero que me perdoe. Só quero que você saiba que sempre vou te amar, mesmo que eu não mereça. Por favor, cuide das crianças. Elas são tudo o que importa agora. Laura. As palavras ficaram comigo por horas, um estranho senso de finalização que fez meu peito apertar. Eu queria descartá-la como mais uma tentativa de manipular minhas emoções, mas algo na carta parecia estranho. Desesperado. Frágil. Na manhã seguinte, enquanto eu preparava as crianças para a escola, meu telefone vibrou com uma chamada. Era um número desconhecido, mas eu atendi assim mesmo. Sr. David Kaminsky? Perguntou uma voz, formal e cautelosa. Sim, é ele. Eu sou o oficial Martinez, do Departamento de Polícia de Pinewood. Estou ligando a respeito de sua ex-mulher, Laura. O tempo pareceu parar. Minha pegada no telefone apertou.
O que está acontecendo? Eu perguntei, minha voz trêmula. Sinto muito em te informar que Laura foi encontrada em seu apartamento esta manhã. Ela faleceu. Parece ter sido intencional. As palavras me atingiram como um trem desgovernado. O quê? Não. Deve haver um erro. Sinto muito, senhor. Ela deixou uma carta endereçada a você e às crianças. Precisaremos que o senhor venha à delegacia para retirá-la e cuidar de seus pertences. O resto da conversa foi um borrão. Quando desliguei, o peso da notícia me esmagou. Laura se foi. A mulher que eu amei um dia, a mãe dos meus filhos, havia tirado sua própria vida. Eu me sentei na cozinha, encarando a parede, as vozes das crianças ecoando suavemente ao fundo. Como isso aconteceu? Como chegamos a isso? A culpa me consumia, sussurrando acusações. Eu a empurrei longe demais? Minha vingança, minha frieza, a quebrou de maneiras que eu não tinha visto? Pai, você está bem? A voz de Emma me trouxe de volta ao presente. Ela estava na porta, com preocupação estampada no rosto jovem. Estou bem, querida, eu disse, forçando um sorriso. Vai pegar sua mochila. Vamos sair logo. Depois de deixar as crianças na escola, eu fui para a delegacia, minha mente em turbilhão. Eles me entregaram um envelope lacrado, a última mensagem de Laura. Esperei até estar de volta no carro para abri-lo. David, me desculpe. Achei que poderia seguir em frente, mas o peso das minhas escolhas foi demais. Eu perdi tudo, minha família, minha dignidade, meu futuro. Por favor, diga às crianças que as amo mais do que tudo e que espero que um dia possam me perdoar. Cuide delas, David. Seja o pai que elas precisam. Você sempre foi melhor nisso do que eu jamais poderia ser. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu lia a carta. Apesar de tudo o que ela havia feito, eu nunca quis isso. Nunca quis que ela se sentisse tão perdida, tão sem esperança. O pensamento de contar para as crianças, de ver seus rostos se despedaçarem com a notícia, era insuportável. Naquela noite, reuni Emma e Raya na sala de estar. Eles me olharam expectantes, sua inocência um contraste agudo com a tempestade que rugia dentro de mim. Filhos, eu preciso contar algo para vocês, comecei, minha voz trêmula. Sua mãe e ela se foi. Os olhos de Emma se arregalaram. Foi embora. O que você quer dizer? Ela faleceu, eu disse suavemente. Ela está no céu agora. Ryan desabou em lágrimas, e Emma ficou congelada, seu rosto pálido. Eu os puxei para os meus braços, segurando-os enquanto seus gritos preenchiam o quarto. Meu coração se partiu em pedaços, sabendo que eles carregariam essa dor para sempre. As semanas que se seguiram foram uma névoa de luto e perguntas sem respostas. Amigos e familiares entraram em contato, oferecendo apoio, mas suas palavras soavam vazias. Os pais de Laura estavam devastados, culpando-se por não terem estado lá para ela. Eu também me culpava. Enquanto a poeira baixava, a casa ficava mais silenciosa. O riso que antes preenchia o espaço foi substituído por um silêncio pesado. As crianças se agarravam a mim mais do que nunca, sua confiança em mim inabalável, mas eu lutava para me manter em pé. Cada canto da casa guardava memórias de Laura, da vida que compartilhamos, do amor que se transformou em cinzas. Uma noite, enquanto eu colocava Emma na cama, ela olhou para mim, seus olhos cheios de uma sabedoria além de seus anos. Pai, você acha que a mamãe está feliz agora? Eu engoli em seco, lutando para segurar as lágrimas. Eu espero que sim, querida. Eu realmente espero. Na escuridão do meu quarto, eu fiquei sozinho, o peso das minhas escolhas pressionando sobre mim. A vingança me deu justiça, mas a que custo? Eu venci a batalha, mas a guerra levou tudo. A traição de Laura destruiu nosso casamento, mas minha frieza esmagou qualquer esperança que ela ainda tivesse. O homem no espelho me encarava, um estranho que perdeu mais do que jamais imaginou ser possível. E enquanto a noite se estendia, percebi a triste verdade de nesta história de traição e vingança, não havia vencedores.
Só havia luto. Só havia perda.